Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um novo ETF que o Itaú está lançando aí para mais opções para a gente poder investir, que é um ETF chamado Divid11, que é um ETF que tem a proposta de distribuir dividendos todos os meses. Então, para você que gosta de receber dividendos aí de forma mensal, pode ser uma interessante plataforma para você estudar e ver se faz sentido com a sua tese de investimentos e entender melhor o que são esses ETFs. Só repassando rapidinho aqui para a gente começar o vídeo falando do Divid11, eu preciso te falar também o que é um ETF, né? O ETF seria um fundo onde tem uma cesta ali de ativos já incluídos, e essa cesta de ativos, ela visa o quê? Copiar algum índice que está disponível no mercado. Vou dar dois exemplos. A gente tem o Ibovespa, o Ibov, né, que sobe, desce, cai, a gente vê nos noticiários. Então o Ibovespa, ele é o quê? Ele é a junção das ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Em média de 75 a 80 empresas estão dentro desse índice, tá? As empresas que compõem a B3, a Bolsa de Valores, são mais de 500, então não tem como você medir a performance no mercado de todas essas empresas. Então escolhe as mais negociadas, porque aí a gente vê se a média de mercado está performando bem ou não. Então isso é chamado de o índice, né, Ibovespa, tá? A gente tem também índice para tudo quanto é coisa. A gente tem índice de empresas pagadoras de dividendos, então que reúne as empresas pagadoras de dividendos com alguns certos critérios, e você pode ver a comparação entre o Ibovespa e empresas que pagaram dividendos, e esse índice se chama IDIV, né? Eu posso ver a minha carteira de investimentos pessoal, se está performando acima do Ibovespa ou não, se está performando acima do IDIV ou não, que são as empresas pagadoras de dividendos. Eu tenho índice só de commodities, eu tenho índice só para fundos imobiliários de tijolo. Então eu tenho esses índices servem para a gente ver a performance do mercado geral, global, e ver como ele está nossos rendimentos, né? Se a gente compara, por exemplo, esses dois índices, o Ibovespa e o IDIV, né? Uma são só empresas mais negociadas da Bolsa de Valores e outras são empresas que pagam dividendos. A gente vê que quem investiu em empresas que pagam dividendos tiveram uma rentabilidade melhor nos últimos 13 anos, tá? Dando aqui 237% de rentabilidade total contra 91,74% do Ibovespa. Isso dá uma rentabilidade média nos últimos 13 anos de 18%, mais ou menos, para a empresa de dividendos. É uma rentabilidade bastante interessante para quem tem paciência e espera o longo prazo, contra 7,5% do Ibovespa. Então, mostrando essas comparações para você realmente ter mais noção e saber onde que você vai colocar ali o seu suado dinheiro, tá? Então, isso são os índices. O que o ETF faz? O ETF, ele pega, por exemplo, eu quero investir então nas empresas do Ibovespa, mas eu não tenho como comprar o índice, né? Eu não tenho como comprar o IDIV. Então tem ETFs que são esses pacotes de ações ali, né? Pacotes de empresas diversificadas que tem nesse fundo. E esse fundo vai lá, é como se quando você compra uma cota, por exemplo, de um fundo que replica o Ibovespa, que é o BOVA11, é como se você estivesse investindo em todas as empresas que estão sendo negociadas nesse índice Ibovespa. Então é um jeito de você investir sem ser pelo índice, porque não tem como comprar o índice. Então você compra esse fundo que está ali replicando essa carteira teórica lá do índice. Para o IDIV é a mesma coisa. Não tem como você investir no IDIV. Você vai lá e investe no DIV11, que replica a mesma carteira que está ali no IDIV, tá bom? Então, para isso que servem esses ETFs, bem a grosso modo, porque tem ETF para tudo quanto é coisa, tá? Então a gente percebe que eles andam lado a lado. Mais uma vez, quem investiu no DIV11 ganhou do BOVA11, porque o IDIV ganhou do IBOV, tá? Meio confuso esses nomes, né? Mas a gente está aqui para poder tirar essas dúvidas. Então, mostrando que mesmo que você compre o ETF, que está ali com um pacotinho já de ações prontas para você não precisa ficar escolhendo uma a uma e nem quanto de dinheiro tem em cada uma, o ETF já faz isso para você, o gestor já faz isso para você, ele vai lá e replica esse índice na carteira de investimentos. Ao invés de você comprar várias ações, você compra só o ETF que já está ali tudo já programado. Para algumas pessoas isso é interessante, a pessoa às vezes não tem muito tempo de poder analisar as ações, não sabe montar uma carteira de investimentos, a pessoa tem muitas alocações em renda fixa e fundos imobiliários, quer pôr o pezinho na renda variável das ações, mas tem medo de alocar em alguma ação específica e cometer um erro, ele vai lá e compra um desses ETFs aí que ele vai estar bem servido. Lembrando que não é indicação de investimentos, é só aqui um exemplo que eu estou dando, tá? Então, para isso, o Itaú criou o Divid11, tá? Mas se o Divid11 replica também o índice IDIV, para que serve? Então, sendo que eu já tenho o Divid11.
Só que o Divo 11 ele tem essa rentabilidade que ganhou do Ibovespa, ao investir nas ações que pagam dividendos ali, você compra o ETF Divo 11, você está sendo exposto a isso, só que a diferença entre eles é que esse novo ETF ele vai pagar dividendos mensais, ou seja, já está pagando também, que começou um mês atrás, tá? Então a diferença entre o Divo 11 e o Divid 11 é que o Divid 11, esse novo do Itaú, vai pagar dividendos de forma mais frequente já na sua carteira, tá? Não é que o Divo 11 não pague dividendo, é que o dividendo ele fica retido no fundo e o fundo reinveste esses dividendos sozinhos. O Divid 11, o novo do Itaú, ele vai te dar esses dividendos para você fazer o que você quiser, similar aos fundos imobiliários e similar às ações, tá? E a ideia dele é justamente replicar a performance do IDIV antes das taxas e antes das despesas. E isso é muito importante você analisar em um ETF, porque uma despesa alta e uma taxa alta corrói toda a sua rentabilidade, tá? O fundo pode distribuir mensalmente esses dividendos e 95% do patrimônio do fundo vão ser replicados exatamente no IDIV e mais 5% o gestor pode comprar o que ele quiser ali diferente. Se ele vê uma empresa que está com potencial de pagar dividendos, mas não está no índice, ele vai lá e coloca na carteira para rentabilizar. Então, como que é essa carteira do Divid 11? Quando você compra uma cota do Divid 11, onde que você está investindo ou quais empresas que você está comprando automaticamente no seu investimento? A gente tem primeiro os segmentos. Ele é um ETF bem diversificado, que é o IDIV, né? Ele replica lá o índice do IDIV, que é diversificado, então aqui também vai ser diversificado. Então, quando você compra o Divid 11, você está exposto à maior parte da carteira em energia elétrica, 25%, depois você tem 11,6% em bancos, depois siderurgia, depois você tem exploração e refino e distribuição de petróleo, minerais metálicos, seguradoras, telecomunicações, carnes e derivados. Tem muita commodity aqui, mas tem a maior parte da carteira segurando a energia elétrica, que tem um outro índice, né, que é o IEE, depois eu falo sobre isso. E quem tem ações de energia elétrica maior peso na carteira mostrou-se no passado uma rentabilidade bem superior. Então, é um ETF bastante interessante para quem tem vontade de investir sem ficar escolhendo empresa por empresa para colocar na carteira. Então, essa é a diversificação. As top 10 ações que ele tem dentro da carteira, primeiro é CEMIG, depois ele tem Gerdau, Copel, Vale, Petrobras, Petro 3 e Petro 4, porque ambas pagam dividendos, estão dentro do índice, BB Seguridade, Banco do Brasil, JBS, Indy. E tem outras empresas mais pulverizadas, mas as de maior peso são essas. O interessante é que é uma diversificação bem grande e a maior exposição só toma 5,5% do patrimônio líquido. Então, a maior posição que está na CEMIG é só 5%. Então, caso aconteça alguma coisa muito ruim com a CEMIG, 5% só do patrimônio que pode ser impactado. Então, o interessante desse ETF é essa questão da diversificação e segurança para quem não sabe mexer com essa divisão de ações, tá? Você pode comprar essa cota por mais ou menos R$50, está sendo negociado. Vai te cobrar uma taxa de administração de 0,5 ao ano, tá? É uma taxa que não é cara, mas também não fica muito baratinho. Você, afinal de contas, está pagando alguém para fazer a gestão da sua carteira. Não dá para ganhar em todas, né? Você já está ali com um ETF super diversificado que vai te pagar dividendo mensal e você ainda quer receber isso totalmente de graça. Acho meio complicado, ninguém vai fazer esse trabalho por você de graça, tá? Interessante é que o próprio ETF pode alugar as ações que estão ali, então é uma renda a mais que o ETF recebe. Você recebe dividendos e você também tem o imposto de renda similar ao que é sobre as ações, 15% do imposto de renda, né? Então ele tem um patrimônio até pequeno por enquanto, mas porque começou tem um mês, né? 51.328.000. Ele tem um volume médio diário ali de 2 milhões mais ou menos negociado. O último dividendo foi de 35 centavos, tá? Mas o primeiro dividendo não serve de base para a gente analisar nada sobre a rentabilidade em forma de dividendos. Desde o seu início, ele vem performando positivamente, com 3% já de crescimento, né? Então, toda empresa nova, ETF novo, IPO novo, recente, ele tem esse potencial de crescimento rápido, mas a gente precisa de mais tempo para ver a performance disso, tá? Então, 3% hoje com R$ 52,19 é mais ou menos R$50 que você vai comprar. E eu analisei desde o início do ETF até a presente data, que dá ali quase um mês praticamente, então bem recente, não serve muito de base, mas eu coloquei só para a gente ter informação a mais, é que o Divid 11 já tem uma rentabilidade um pouquinho melhor do que o Divo 11,
que é o DIV11, que você vai lembrar que ele replica também o índice de dividendos, porém não paga dividendos. O DIV11 paga os dividendos e ele está tendo uma rentabilidade superior, e superior, claro, ao BOVA11. Então aqui a gente tem 3 ETFs, um que replica o Ibovespa, BOVA11, rentabilidade menor, o DIV11 que replica o IDIV, mas não paga dividendos, uma rentabilidade acima do Ibovespa, e o DIV11 que tem uma rentabilidade superior ao DIV11, só que também investe no índice IDIV, só que ele paga dividendos mensais, tá? Beleza, então a gente tem que esse DIV11 ele reúne toda a carteira do índice ali, e você compra esse pacote, essa cesta cheia de ações para pôr na sua carteira. Com um ETF você está investindo em muitas ações diferentes, em muitas empresas diferentes. Só que você, como investidor aqui que está no canal, que procura as análises, que procura que a gente fala sobre cada empresa em específico, os números, que você quer montar sua carteira por conta própria, se você tivesse feito as suas próprias escolhas, claro que a gente vai analisar uma rentabilidade passada, que não garante rentabilidade futura, como que daria isso? Eu fiz uma simulação com R$10.000 em 2011 para 2024. Então a gente tem ali os mesmos 13 anos iniciais que a gente teve lá naquele primeiro gráfico que a gente colocou, que eu coloquei lá dos 18% do IDIV para quem investiu em dividendos, né? Então eu simulei esses 13 anos, investindo esses R$10.000 sem novos aportes, só pegando os dividendos, nas top 10 do DIV11. Então eu peguei aquelas top 10 que eu falei, né? CEMIG, Gerdau, Copel, Vale, Petrobras, BB Seguridade, Banco do Brasil, JBS e ENGIE, coloquei iguais na carteira, divididos, R$10.000 há 13 anos atrás. Quanto que daria isso hoje? Eu teria uma performance de 674% de rentabilidade acumulada com R$67.000 em dividendos. Eu teria R$77.000 se eu tivesse aguardado esses 13 anos. Mostrando o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, apesar de um ETF ser uma excelente ferramenta para quem está começando a investir e é uma ferramenta segura para quem busca uma diversificação dentro de uma carteira de investimentos de forma mais conservadora, você começar a criar o interesse em escolher os próprios ativos talvez te dê uma rentabilidade maior. Isso não é garantia, mas talvez, sim, talvez, se você estudar bem, te dê uma rentabilidade maior do que aos ETFs. Isso também por quê? Por conta das taxas e da administração, que corrói um pouco o patrimônio. Esse 0,5% ao ano, isso vai te cobrar um valor ao longo do tempo, nos últimos 10, 15 anos. E outra coisa, quem tem paciência, 13 anos investindo consecutivamente, não é para todo mundo. A gente costuma desistir muito antes da hora, né? Então, assim, a ideia é de mostrar que existe essas opções dos ETFs, existe essa replicação do índice, mas nada impede com que você comece a estudar por conta própria, acompanhando os vídeos aqui, sendo inscrito do canal, fazendo as sugestões dos vídeos das empresas para a gente poder fazer as análises. Você começa a criar o seu próprio senso crítico e a experimentar, né? Nada impede, se você é mais inseguro, por exemplo, eu tenho parte da minha carteira em ETFs, mas eu compro uma ação ou outra ali fora para poder colocar o pé nesse mercado e ver o que está acontecendo. É um jeito também de você aprender de uma forma que não vá corroer o seu patrimônio, tá? Então, é o que todo mundo diz que, mas o investidor amador, ele não tem capacidade de escolher as próprias ações, ele não tem tempo para poder analisar nada. Pessoal, quando a gente quer realmente uma coisa mesmo, a gente tira tempo, tá? Você tá vendo esse vídeo aí numa hora de almoço, almoçando, você tá em casa à noite, esperando um ônibus, você tá dentro do Uber, você tá assistindo o vídeo, você tá aprendendo cada vez mais. Isso é um tempo que você tá doando para poder ser um investidor cada vez melhor. Então essa premissa de que as pessoas comuns que investem, elas precisam obrigatoriamente comprar ETF porque ninguém tem tempo de ficar analisando a empresa. Eu não acredito muito nessa premissa. Eu acredito sim que realmente, se você quer ser um investidor bacana mesmo, você vai procurar as informações e até mesmo ali no banheiro você vai conseguir ver um vídeo de 5, 10 minutos para você começar a criar o seu próprio senso crítico, e acompanhando os vídeos do canal, jabá próprio, você vai conseguir ser um investidor mais sensato, tá? Não garanto rentabilidade, mas você, com certeza, o seu senso crítico também vai melhorar alguma coisa, tá bom? Se você ficou feliz, se você entendeu melhor sobre ETF, sobre essa novidade, deixa like pra mim, isso me ajuda bastante, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativar o sininho me ajuda mais ainda, porque você já vai ver o vídeo quando ele ser lançado, e isso é um bom indicativo pro YouTube. Comenta pra mim se você investiria nesse DIV11 aí, nessa carteira que replica o IDIV,
que eu vou ficar feliz em responder seu comentário. Você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.